Bibliologia do Novo Testamento. Eu sou o professor Marcelino Silvério e você é muito bem-vindo à nossa segunda aula desta matéria que está muito boa mesmo. Amém? Eu quero desde já louvar a Deus pela tua vida, você que está assistindo esta videoaula, você que faz teologia presencial conosco aqui em São Paulo, eu louvo a Deus pela tua vida. Amém? Desde já, quero mandar um abraço para todos os meus alunos do curso básico de teologia que fazem aula comigo presencial. Amém? São muitos alunos, aqui não vou lembrar o nome de todos, mas quero mandar um abraço aí para o pastor João Adão, pastor Luiz Carlos, pastor Djavan, pastora Márcia, pastor Renan, pastor William, pastor Elimar, pastora Renata, Marcelo, Michel, Kênia, Kelly. Eu quero mandar um abraço para todos vocês aí, tá certo? O nosso irmão Henrique também, que faz teologia conosco. O nosso irmão Laudenor, quero mandar um abraço. A nossa irmã Gussi, né? Sônia Gussi também, que cursa teologia conosco. A nossa irmã Elizabeth Maria Reis. Quero mandar um abraço também para a nossa irmã Luzirene, a nossa irmã Ana. Que Deus continue abençoando vocês. Mandar um abraço aqui para o meu pastor amigo Helenilson e sua digníssima esposa, o Michel também, que é o seu obreiro. Quero mandar um abraço para todos vocês. A pastora Terezinha também, que faz teologia conosco presencial. Enfim, quero mandar um abraço para todos vocês. Ao pastor Ronaldo, que é o diretor da nossa faculdade. Quero mandar um abraço para todos vocês. Amém? Fique ligado conosco, porque a aula de hoje está muito boa. Esta é a segunda aula da Bibliologia do Novo Testamento, tá certo? E hoje nós iremos tratar de um assunto de suma importância. Nós iremos entrar aqui nos Evangelhos. Fique comigo até o final desta aula. Maravilha, meus queridos, e vamos lá, vamos estudando aí a matéria de Bibliologia do Novo Testamento. Você que tem o seu material de apoio, abra aí comigo na página de número 7. Página de número 7. E lembrando também, você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal, e compartilhar essa videoaula para que nós possamos alcançar mais vidas através do conhecimento teológico. Maravilha? Se você não tem o nosso material de apoio, me chame agora no número que está aqui na descrição desse vídeo. Vou te enviar todo o nosso material. Olha só o nosso material, tá certo? Me chame aí no número que está passando aí no seu vídeo, que está aqui na descrição. Vou te enviar todo o nosso material. Maravilha, meus queridos? Vamos lá. Página de número 6. Iremos ver hoje a grande biblioteca. O que é a grande biblioteca? Maravilha? Fique ligadinho comigo. Fique comigo porque a aula está muito boa. Ô glória! Então vamos lá. Acompanhe comigo aí na página de número 7 da sua apostila, do seu material de apoio. E lembrando, se você é novo por aqui, não se esqueça. E lembrando, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer, e compartilhar essa videoaula com mais pessoas, para que nós possamos alcançar vidas através do conhecimento da palavra de Deus. Ok? Se você não tem o nosso material de apoio, me chame agora no número que está aqui na descrição desse vídeo. Vou te enviar todo o nosso material via correio, não importa onde você mora, ok? Então está aí o nosso material, tá certo? As nossas matérias que nós iremos estudar durante todo o nosso curso, você pode ver aí, tá certo? E é isso aí, pessoal, vamos lá. Página de número 7, nós iremos ver aqui a grande biblioteca. O que é a biblioteca? Ok? Nós iremos ver aqui, queridos, que
A Bíblia toda contém 66 livros. Acompanhe comigo aí no seu slide. A Bíblia toda contém 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras, 3.566.480 letras. Ok? Então, olha só que interessante. No Novo Testamento, o Novo Testamento contém 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos, 181.253 palavras e 838.380 letras, ok? O menor livro do Novo Testamento é a segunda epístola de João. E o menor versículo da Bíblia, é Lucas, capítulo 20, versículo de número 30. Maravilha, meus queridos, acompanhe comigo aí no slide. Então você pode perceber que a Bíblia toda ela contém 66 livros, tá certo? E o Novo Testamento aí, ela contém 27 e o Antigo 39, ok? Acompanhe comigo aí no seu slide. A Bíblia contém 66 livros, escrita ao longo de 16 séculos, ou seja, ao longo de 1.600 anos, por cerca de 40 diferentes autores, mas nas mais diferentes condições e épocas. Ela é formada de 2 testamentos, Antigo e Novo. O Antigo Testamento contém 39 livros, assim classificados: lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento contém 27 livros, classificados em biografia, história, doutrina e profecia. A Bíblia toda contém 1.189 capítulos, 929 no Antigo Testamento e 266 no Novo Testamento. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita em 1250 depois de Cristo. Olha só que informação interessante aí, importante. A Bíblia foi dividida em capítulos em 1250 depois de Cristo, por Hugo de Sancto Caro. Hugo de Sancto Caro. Abade, vamos voltar aqui, perdão. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita em 1250 depois de Cristo, por Hugo de Sancto Caro, abade dominicano e estudioso das Escrituras. Estes capítulos estão divididos em 31.173 versículos, sendo que 23.214 estão no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. A divisão do Antigo Testamento em versículos foi feita em 1445 pelo Rabi Mardoqueu Natan. Então, olha só que interessante, meus amigos, meus irmãos, a divisão do Novo Testamento em versículos foi feita aí, a divisão do Antigo Testamento em versículo foi feita em 1445, tá certo? Pelo Rabi Mardoqueu Natan. E do Novo Testamento, ou seja, a divisão em versículo do Novo Testamento foi feita aí por Robert Estevan em 1551, um impressor de Paris. Acompanhe comigo aí. Os 66 livros não se acham agrupados pela ordem cronológica, e sim de acordo com o assunto a que pertence. Segundo a tradição, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Olha só que informação importante. Jó é o mais antigo livro da Bíblia, segundo a tradição judaica, tendo sua autoria atribuída ao próprio Jó. Outros acreditam que foi Moisés quem escreveu, e há alguns ainda que acreditam que foi Eliú, um dos amigos de Jó.
O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119 e o menor o Salmo 117. O maior versículo está em Esther, capítulo 8, versículo 9. É o menor versículo. E o menor é Lucas. 20 e capítulo 20, versículo 30. Olha só que interessante, queridos, o livro de Esther e Cantares não contém a palavra Deus, ou seja, eles não falam, eles não usam, né? Não está ali a palavra Deus, tá certo? O capítulo 19 de 2 Reis é idêntico ao 37 de Isaías. O primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia. Olha só, o primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia Sagrada. Isto ocorreu em 1452 em Mainz, na Alemanha, por Gutenberg, né, o pai da impressora. As Bíblias da edição católica romana têm 73 livros, 7 a mais que a Bíblia usada pelos evangélicos, tá certo? Esses livros são chamados de apócrifos, que significa livros não inspirados, ocultos. São eles Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Baruque, 1 Macabeu, 2 Macabeu. Sua aprovação pela Igreja Romana se deu no Concílio de Queridos. Então, olha só quantas informações nós temos aqui, tá certo? Sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela foi o primeiro livro a ser impresso, tá certo? E lembrando você também, diga-se de passagem, que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. O segundo livro mais vendido no mundo é o Pelegrino. Não sei se você já leu o livro do Pelegrino, é muito bom, eu aconselho você a ler, tá certo? A Bíblia também, a Bíblia Católica, ela contém 7 livros a mais, que são os livros apócrifos, tá certo? Alguns deles, como o 1º, 2º Macabeus, eles foram escritos no período interbíblico ou intertestamental de 400 anos, tá certo, meus queridos? Acompanhe comigo aí, tá certo? Você está com seu material de apoio? Vai comigo para a página de número 8, tá certo? Desculpa, página de número 9, lição de número 2. Nós iremos estudar os evangelhos, tá certo, meus queridos? Amados, lembrando você que quando Jesus nasce, toda a Palestina está sob o domínio de Roma. Roma está dominando. Então Jesus nasce em uma época em que o povo judeu está subjugado a Roma, tá certo? E nós já estudamos sobre o Império Romano, de como ele foi importante para o cumprimento do propósito de Deus. Roma pavimentou todas as estradas, facilitando assim o acesso à propagação do evangelho, facilitando, né, o tráfego para que o evangelho mais tarde fosse apregoado em todas as regiões. Bem, meus queridos, então assim, nós vamos passo a passo estudando o Novo Testamento, os 4 evangelhos. Eu tenho a certeza que você vai aprender muito com esta aula. Fique comigo até o final desse vídeo. A aula está muito boa. Amém, meus queridos? Vamos lá, meus queridos. Antes de nós entrarmos aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, propriamente dito, e estudarmos esses 4 evangelhos, alguns eventos são importantes nós destacarmos aqui. Eventos esses que fizeram toda a diferença na chegada do Messias, na chegada do Filho de Deus, tá certo? Assim, queridos, nós estudamos na aula passada, ou na aula retrasada, isto é, presencial, que Alexandre Janeu, tá? Da família Asmoneanas, né? Dos Asmoneus ou dos Macabeus, ele nomeou Antípater para ser governador da Idumeia, tá certo? E Antípater, por sua vez, nomeou o seu filho Antípater II, ok?
Então, quando Roma assume o poder, tá, do mundo antigo, chega conquistando, haja visto que estava sob o domínio do general Pompeu, Antípate II conquistou o coração do general Pompeu, tá certo? Então, Antípate II, ele ficou amigo de Roma. Roma gostava muito dele. E por questões políticas, Antípate conseguiu fazer com que o seu filho Herodes chegasse a ser rei dos judeus. Por isso que quando começam os evangelhos, você irá ver Herodes, ok? Então, Herodes, ele era filho de Antípate II, filho de Antípates, que foi nomeado a governador da Idumeia por Alexandre Janeu, da família dos Asmoneus, dos Macabeus. Tudo bem? Então, nós temos aí a origem de Herodes. Então, quando Jesus nasce, Herodes agora ele é rei dos judeus. Ele domina ali a parte da Judéia, ok? E foi este Herodes que, quando ele ouve falar que nasceria o rei dos judeus, que nasceria um menino, ele fica enfurecido, chama os 3 reis magos e pedem para os reis magos indicarem ali o local do nascimento, porque ele queria ir adorá-lo. Na verdade, ele queria matar o menino Jesus, tá certo? Mas Deus foi tão bom que Deus ocultou o menino Jesus neste período, ok? Então, este Herodes, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Foi uma chacina, uma matança. As profecias vão dizer que Raquel chorava pelos teus filhos. Foi um lamento em Jerusalém. Foi uma carnificina que aconteceu ali. Os soldados, eles invadem as casas e começam a matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Nesta matança, 3 crianças escaparam. 3 crianças escaparam. E isso aqui eu acho muito lindo. A primeira criança a escapar da matança foi Jesus, porque José foi avisado pelo anjo: leva o menino para o Egito, porque procuram tirar a sua vida. Depois que aquele que procura tirar a sua vida estiver morto, vocês retornem. Então, José e Maria foram para o Egito, escondeu Jesus ali. A segunda criança a escapar foi João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho, foi levado para o deserto. E João, ele ficou um tempo ali no deserto, tá certo? Ele foi morar junto com os beduínos. Beduínos eram os moradores do deserto. João, na verdade, morou em uma cidade chamada Tebas, que ficava na divisa do Egito e ali na divisa de Israel. Então, assim, queridos, a terceira criança a escapar da matança, da carnificina, foi Job, cujo nome era Natanael. E você conhece muito bem a história dele. Lembra que quando Jesus ele encontra Felipe fica impactado, e Felipe vai correndo avisar os seus amigos e encontra o seu amigo chamado Natanael e diz: olha, achamos aquele de quem os profetas haviam dito, Jesus de Nazaré. E Natanael, como era um estudioso da lei, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Natanael sabia que o Messias não viria de Nazaré, mas o Messias viria de Judá, de Belém de Judá, como diz o profeta Isaías. Então, a priori, Natanael não acredita. Mas, mesmo assim, Filipe consegue convencê-lo e levá-lo até Jesus. Quando Jesus encontra com Natanael, olha para ele e diz: aí está um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou engano, ou falsidade, ou seja, um israelita autêntico. Natanael fica impactado ali ao ouvir as palavras de Jesus. Então, Jesus disse para ele:
antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Muito bem. Segundo os historiadores, segundo Flávio Joséfo, a história da figueira era um segredo que só Natanael e a sua mãe sabia, e Filipe. Então o que acontece? A história da figueira foi quando, voltando agora na matança das crianças, quando Herodes manda matar as criancinhas de 2 anos para baixo, a mãe de Natanael o esconde debaixo da figueira, o coloca ali e o cobre de folhas, de folhas de figos, e ele fica escondido debaixo da figueira. Oh glória! Deus escondeu Natanael debaixo da figueira. E essa história só ele e sua mãe sabia. Mais tarde, Jesus vai dizer: antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Ou seja, eu conheço a sua história. Aleluia! Eu te vi quando o meu pai o escondeu da matança. Eu te vi quando o meu pai te ocultou dos olhos dos soldados. Oh, aleluia! Deus escondeu Natanael debaixo da figueira. Então esta foi a história da figueira. Maravilha, meus queridos. Então essas histórias, esses acontecimentos, esses fatos nos ajudam a entender o desenrolar da história. Logo, Herodes, que era filho de Antípate II, morre. Então Jesus volta aí do Egito e vai morar em uma cidade chamada Nazaré. Uma cidade pequenininha, uma cidade que ninguém dava nada para ela, tá? E Jesus foi criado ali. E nós iremos ver poucos acontecimentos aí, poucos relatos da infância de Jesus, ou quase nenhum. Somente quando ele tinha 12 anos de idade, seus pais o perdem na festa e ele vai ser encontrado ministrando para os doutores da lei ali no templo. Fora isso, nós não temos mais nenhum detalhe sobre a infância de Jesus, mas ele viveu como uma criança judia normal. Ele viveu como uma criança hebraica, aprendeu o Torá, aprendeu a lei, Ele aprendeu a profissão do seu pai, porque quem estudou a matéria de educação cristã comigo vai lembrar que a criança hebraica ela era ensinada desde muito nova a aprender alguma profissão que lhe garantisse a subsistência futuramente. Então, assim, Jesus, ele aprendeu o Torá, aprendeu a lei, aprendeu ali o Tanakh, que é o Antigo Testamento, os profetas, e ele aprendeu uma profissão. Que profissão era essa? Ele era carpinteiro, ok? Então, são acontecimentos, como eu já disse, que nos ajudam a entender o desenrolar de toda a história. Amém, meus queridos? Então, nós iremos ver também quando João Batista, ele aparece pregando no deserto da Judéia. Lembrando que João, ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus. E por que o Evangelho vai falar que ele apareceu pregando no deserto da Judéia? Porque o deserto era a sua casa. Ele estava familiarizado com o deserto. Ele foi morar no deserto junto com os beduínos. Os beduínos eram moradores do deserto, eram homens magros, esqueléticos, altos, e a alimentação peculiar dos beduínos era gafanhoto e mel silvestre. É por isso que a Bíblia vai falar, o Novo Testamento vai falar que a alimentação de João era gafanhoto e mel silvestre. Era a alimentação peculiar deles. E João aparece pregando então no deserto da Judéia o batismo do arrependimento. E a Bíblia e a história extra-bíblica vai dizer, os historiadores, que João batizava cerca de 5.000 pessoas por dia. Então, irmão, era uma loucura. João batizava muita gente. Mas João não estava sozinho. Ele tinha um grupo de obreiros que o auxiliava. Ele tinha os seus discípulos que o ajudavam a fazer os batismos. Ok? São detalhes que eu quero que você vá anotando
tá certo? Para que você não perca nenhum conteúdo desta aula, porque a aula está muito boa. Então, quando falamos de João Batista, Batista não é o seu sobrenome. Batista é o que ele fazia. Ele batizava. Então, é muito importante nós adentrarmos aqui, atentarmos, para este detalhe que Batista não é o seu sobrenome, mas sim o que ele fazia. Quando o judeu, ou quando a Bíblia vai tratar sobrenome, ela trata o nome como sendo uma autonomeação. Professor, o que é autonomeação? O judeu, ele tem o costume de conferir o nome às pessoas de acordo com alguma atividade, de acordo com algum evento na história, ou de acordo com o nascimento, a situação do nascimento da criança, até mesmo do seu ofício ou do seu caráter. Isso aqui é muito comum na Bíblia, tá? Então João Batista, como ele batizava, ele foi aí chamado de João Batista, mas na verdade era João o Batizador, porque o seu ofício deu a ele esse nome, tá certo, meus queridos? E você vai encontrar isso na Bíblia várias e várias vezes, ela tratando a questão do nome como uma autonomeação, amém? No Antigo Testamento é muito comum, maravilha, meus queridos. Então, é importante nós atentarmos para esses detalhes aí, né, da Bíblia Sagrada sobre a questão dos nomes, tá certo? No Antigo Testamento, lá no livro de 1 Samuel, quando a Arca da Aliança ela é tomada, Ofni e Finéias são mortos, e quando chega a notícia que Ofni e Finéias estão mortos, a sua mulher, a mulher de um deles, ela está gestante, ela está grávida, e ela tem um filho ali mesmo, né? Por causa do impacto da notícia. O sacerdote ali cai da cadeira e quebra o pescoço. Quando a criança nasce, dá-se o nome a ela de Icabô, que significa foi-se a glória do Senhor. Ou seja, o nome Icabô foi conferido àquela criança de acordo com a situação ali que ela estava sendo gerada, de acordo com o momento da história. Então é muito importante nós atentarmos para esses detalhes. Inclusive no Novo Testamento iremos encontrar muitas autonomeações aqui, e nós iremos ver isso no decorrer da nossa aula. Maravilha, meus queridos? Então vá comigo aí agora para a página de número 9. Página de número 9. Maravilha, meus queridos? Na página de número 9, lição 2, os evangelhos. Amém? E eu quero aqui estudar com vocês um pouquinho sobre os 4 evangelhos. Acompanhe comigo aí no slide. Só para nós iniciarmos aqui uma palhinha, por curiosidade, o que significa evangelho? Evangelho significa boas novas, tá certo? Esse termo evangelho aí, boas novas, surgiu quando, na antiguidade, o mensageiro ia levar uma mensagem e a mensagem era boa. Então ela era chamada de evangelho. Essa mensagem era chamada de evangelho, tá certo? Então deu origem aí evangelhos ou boas novas, boas notícias, tá certo? Nós temos 4 aí boas notícias. Boas notícias de quem? Boas novas de Cristo Jesus. Então olha só, queridos, Mateus, ele apresenta Jesus como o rei, né? E ele escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. Lucas escreve para os gregos e apresenta Jesus como filho do homem. João escreve para os gentios e apresenta Jesus como filho de Deus. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa. Mateus, então, escreve para o judeu e vai mostrar o lado de rei de Jesus, né? Mostrando que ele é rei. Marcos, quando vai escrever para os romanos, ele vai mostrar o lado servo de Jesus. Oh, glória! Lucas, por sua vez, irá mostrar agora para os gregos o lado humano de Jesus, tanto é que ele vai chamar várias vezes filho do homem, ou seja, esta expressão, filho do homem, está mostrando o lado humano. João, por sua vez,
vai mostrar aí para os gentios o lado de filho de Deus. Amados, Jesus ele tinha duas naturezas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então, nós iremos ver isso várias vezes em várias passagens da Bíblia, do Novo Testamento. Jesus, quando estava no barco em alto mar com seus discípulos, estava cansado, deitou na polpa e dormiu. Este era o lado humano dele. Estava cansado, ele dormiu. Mas quando se levantou a tempestade, logo o seu lado divino se impunha e ele dizia ao vento e ao mar: aquieta-vos. E o vento e o mar aquietava. Jesus, quando ele foi aí ver o seu amigo que estava morto, já fazia 4 dias, ele chorou diante do túmulo. Este era o lado humano de Jesus, ele chorou, mas logo o seu lado divino se impunha, então ele dizia: Lázaro, sai para fora, e Lázaro ressuscitou. Nós iremos ver várias passagens bíblicas, o lado humano e o lado divino de Jesus. O Jesus 100% homem e o Jesus 100% Deus. Amém? Como homem, ele chorou no jardim do Getsêmani, suou sangue e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas logo o seu lado divino se impunha e ele diz: Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Oh, glória! Como homem, ele carregou uma cruz pesada, foi flagelado e ele morreu crucificado. Mas ao terceiro dia, como Deus, ele ressuscitou e está vivo eternamente. Amém, meus queridos? Então nós iremos estudar aí os 4 evangelhos. Iremos ver Jesus rei, Jesus servo, Jesus filho do homem e Jesus filho de Deus. Amém? Não perca aí, queridos, tá? A segunda parte desta primeira videoaula, porque a aula está muito boa. Certo? Só para nós fecharmos aqui a primeira parte dessa segunda videoaula, acompanhe comigo aí no seu slide a observação. Primeiro, sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, já o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Segundo, sabemos que o Antigo Testamento foi dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Já o Novo Testamento foi dividido em 4 partes: evangelhos, atos, epístolas e profecias. Amém, meus queridos? Oh, glória a Deus! Amados, fique comigo até o final aí desta videoaula, tá certo? Você poderá acompanhar a segunda parte desta segunda videoaula do Novo Testamento aqui mesmo no nosso canal. Fique atento, eu estarei aqui ministrando para vocês conhecimentos que com certeza irão edificar a sua vida e mudar totalmente a sua visão concernente à palavra de Deus.